Fala galera, beleza? Na aula de hoje vamos ver funções do primeiro grau. Antes da gente começar com a nossa aula propriamente dita, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Valeu, gente! Vamos começar vendo as noções intuitivas de função do primeiro grau. A gente já aprendeu que uma função pode ser escrita através de uma lei de formação, ou seja, através de uma formulinha, que é justamente o enfoque que a gente vai dar na aula de hoje. A gente também já viu que sempre que a gente tiver f de x, a gente pode substituir por y. Uma outra coisa importante, pessoal, é que a função do primeiro grau é uma função de grau 1, ou seja, o maior expoente do x dentro da função vale 1. Quando a gente estudar mais para frente função do segundo grau, a gente vai ver que, nesse caso, nós teremos uma função que possui grau 2, ou seja, onde o maior expoente do x dentro da função vale 2. Agora, imagine, pessoal, uma função que tem esse jeitão aqui, ou seja, que se pode ser escrita na forma ax mais b, f de x é igual a x mais b. Sempre que a gente tiver uma função desse tipo, a gente vai ter uma função do primeiro grau, cujo resultado, no gráfico, vai ser sempre uma reta. A demonstração disso a gente vai aprender quando nós estudarmos geometria analítica. Outra coisa importante, pessoal, esse número aqui que multiplica o x, ele nunca pode ser zero. Por quê? Porque se for zero, a gente vai ter um outro caso de função, que vai ser uma função constante. A gente vai ver mais para frente como que é o jeitão de uma função constante. Beleza? Outra coisa, pessoal, a função do primeiro grau ela também pode ser chamada de função linear ou de função afim. São os dois apelidos para a nossa querida amiga função do primeiro grau. Construção. Como é que a gente constrói o gráfico de uma função do primeiro grau? O jeito mais fácil, pessoal, é através de uma tabelinha de valores de x, onde a gente associa com os valores do y, igual o que você usava para construir lá pela quinta, sexta série. A gente vai recordar esse método agora. Vamos supor que a gente queira construir o gráfico da função f de x é igual a x mais 1. A gente já viu que a gente pode reescrever essa função na forma y é igual a x mais 1. Eu só troquei f de x por y. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou construir uma tabelinha. Desse lado eu vou colocar valores do x e desse lado eu vou colocar valores do y associados. Então, por exemplo, para começar a construção eu vou chutar valores. Quando x vale 1, o que acontece com o y, pessoal? Y vale 1 mais 1. Né? Y vale x mais 1. Quando x vale 1, esse y vai valer 1 mais 1, que vai dar 2. Quando x vale 2, pessoal, o y vai valer 2 mais 1, que vai dar 3. Eu estou substituindo esse verdinho pelos números de x. E quando x vale 3, pessoal? Quando x vale 3, o y vai dar 3 mais 1, que vai dar 4. Ou seja, quando x dá 1, y vale 2. Quando x dá 2, o y vale 3. E quando x dá 3, o y vale 4. É sempre assim, a gente pega valores de x, substitui na função e acha os valores associados de y. Com esses dados, pessoal, a gente pode construir um gráfico. Como que a gente constrói? Está aqui o nosso gráfico e a gente coloca nesse gráfico os seguintes pontos. O ponto que tem x1, y2, x2, y3, x3, y4. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Então, aqui, 1, 2, 2, 3 e 3, 4. A partir disso, eu vou encontrar 3 pontos, são esses amarelinhos, e eu traço o gráfico da função através desses pontos. Uma dica, pessoal, eu não preciso fazer o desenho dos 3 pontos. Uma reta ela fica muito bem determinada só com 2 pontos. Então, por que eu fiz com 3? Para a gente estudar melhor o método. Beleza? Bom, só que esse não é o melhor método. Para a gente construir uma função, o método mais recomendado é utilizando os interceptos em x e também no eixo y. O que é isso, pessoal? Intercepto são os pontos onde o gráfico corta o eixo x e onde ele corta o eixo y. Como que a gente faz para achar os interceptos? A gente já viu que a nossa função vale y é igual a x mais 1, que pode ser escrita também na forma de f de x é igual a x mais 1. Beleza? Bom, para achar os interceptos, eu vou fazer duas coisas. Eu vou supor para x igual a 0,
qual o resultado que eu vou obter, e para y igual a zero. Sempre assim, para x igual a zero, depois para y igual a zero. Então, quando x vale zero, pessoal, o que acontece com y? Y a gente sabe que vale x mais 1, né? Copiei aqui. Então, y igual a x mais 1. Y igual a 0 mais 1. Né? Substituir o valor do x aqui embaixo. Então, y igual a 0 mais 1, y vai dar 1. Então, quando x vale 0, o y vale 1. Agora, o que acontece quando y vale 0? A gente já achou para x igual a 0. Vamos achar agora para y igual a 0. Então, quando o y vale 0, pessoal, copie a função novamente. Então, 0, substituir, é igual a x mais 1. Arrumando isso aqui, vai dar x igual a menos 1. Achei os dois interceptos. Quais são? Quando x igual a 0, y igual a 1. Quando y igual a 0, x igual a menos 1. Se você jogar esses dois pontos no gráfico, você vai ter o gráfico da função y igual a x mais 1, mais bem determinada. Por que esses pontos são importantes? Porque são justamente esses pontos onde o meu gráfico, a minha reta, corta o eixo x e corta o eixo y. Beleza? Então, onde fica o ponto 0, 1? O ponto 0, 1 fica aqui. Onde fica o ponto menos 1, 0? Ponto menos 1, 0 fica aqui. A partir desses dois pontos, eu traço uma reta. Beleza? Estudo da função, gente. Vamos imaginar uma função do tipo y igual a ax mais b, ou seja, uma função do primeiro grau, essa que a gente tem construído até agora. Quando esse a, que é o número que multiplica o x, for maior que 0, a gente vai ter uma função crescente. Antes, pessoal, deixa eu dar o nome aos bois. Esse a, ele recebe o nome de coeficiente angular. E esse b é o coeficiente linear. A gente vai estudar melhor esses nomes e a aplicação desses termos quando a gente estudar geometria analítica, beleza? Então, por enquanto, a gente vai chamar de a mesmo. Então, quando a for maior que 0, a gente vai ter uma função crescente. Quando a for menor que 0, a gente vai ter uma função decrescente. E quando a for igual a 0, lembra que eu falei para você que a gente não podia ter a igual a 0? Pois é, quando a for igual a 0, a gente vai ter uma função constante, ou seja, uma outra função que não é do primeiro grau. Beleza? Vamos ver agora como é que isso funciona na construção desses gráficos. Por exemplo, imagine que a gente queira construir o gráfico da função f de x é igual a x mais 1, que aliás a gente já construiu, né? O que acontece, pessoal? Você percebe que o número que multiplica o x, ele é maior que 0, né? Quando não tem nada, é como se eu tivesse o número 1 multiplicando x. Então é 1x mais 1. Então, como nós temos um número positivo aqui na frente do x, nós vamos dizer que o a é maior que 0. Por conta disso, a gente vai ter uma função crescente. Por quê? Porque sempre que o número que multiplica o x for maior que 0, a gente vai ter uma função crescente. Se a gente fizer o desenho da função, como a gente já fez, você vê que a função vai crescendo, né? Conforme o x vai aumentando, a função vai crescendo.